Fala galerinha do Defina nos 30, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para falar sobre o nosso tão esperado plano alimentar. Estão felizes, estão empolgados? Sabe por quê? Porque é esse plano que vocês vão seguir durante esse programa e durante o resto da vida de vocês. É importante eu lembrar que na palestra eu falei que nós ensinaríamos como se alimentar. Estamos querendo quebrar qualquer modelo engessado sobre dieta. Não entenda isso como uma dieta, entenda isso como uma estratégia de se alimentar. Bom, aqui na minha tela eu tenho esse plano alimentar incrível e eu tenho também aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho o plano alimentar sugerido com as quantidades e tudo mais de macronutrientes. Essas quantidades são as quantidades de macronutrientes. Aqui são os alimentos sugeridos e essas aqui são suas metas, tá bom? Que a gente lança lá no aplicativo. Então, olha como esse negócio foi incrivelmente pensado para vocês. Eu fico até empolgado porque o negócio é tão bom, vai dar tanto resultado que vocês vão ficar fascinados. Então vamos lá. Lá no aplicativo, em metas, eu vou lançar estes dados aqui. Por ser versão gratuita, provavelmente você só consiga variar de 5 em 5%. Não tem problema. Você chegando num valor próximo aí, dando uma diferença de 5 ou 4 gramas e tudo mais, não tem problema nenhum, tá? Só não pode ficar valores discrepantes. Então já pega seu aplicativo, vai lá em metas e lança estes dados aqui, ó. Todos esses, tá bom? Aqui, ó, carboidrato, lipídio, valor calórico, tá? Então abra seu aplicativo e faça isso. Em seguida, a gente tem as quantidades de macro de acordo com o objetivo que a gente quer. E aqui algumas sugestões, lembrando, sugestões de alimentos. E outras aqui na sua lista de substituição, a gente também tem outras sugestões. Então, para não ter que pôr tudo isso aqui, né, nessa parte de alimentos, a gente põe algumas aqui e deixa as outras na lista de substituição. Significa que você tem que comer o que está aqui? Não significa, mas significa que você deve dar prioridade, porque, lembrando, uma alimentação saudável de 80% para mais é uma garantia de resultado. Então, se você quer um resultado 100%, foque 100% em uma alimentação saudável. Se você quer uma alimentação flexível, onde você possa ter seus momentos de particulares, né, com alguns alimentos que você gosta, então aí você tem toda a estratégia que a gente já definiu para vocês. Olha que massa! Em valores de 20 gramas. Então vamos lá. Vou explicar para vocês como funciona esse negócio aqui. Nós temos aqui, ó, o de jejum. De jejum, o que geralmente é? Logo ao acordar, né? O café da manhã, o famoso café da manhã. A gente tem ele e as quantidades de macronutrientes a serem consumidas. Gente, o de jejum, a gente não colocou horário pelo simples fato. Horário não determina nada, tá bom? O que determina são as nossas rotinas. O que a gente sabe é que a gente não pode deixar de fazer as refeições. Então, se você acorda um dia e toma um café às 7 horas da manhã, ou 6h30, ou 8 horas, ou 9 horas, não tem problema. Você sabe que aquela é a sua primeira refeição do dia. Modelos engessados de horários permitem que, vamos supor, você acorde todo dia às 7 horas. Seu de jejum está lá às 7 horas. Por algum motivo, um dia você acordou 9. Aí você já fica naquela dúvida. Nossa, eu devo ou não devo fazer essa refeição? Eu devo ou não devo consumir? Começa a aparecer aquele monte de dúvida. Aqui não tem jeito, não tem questionamento. Você acordou, é o seu de jejum? Então bora, é o de jejum que você vai fazer. A gente tem aqui o almoço, por exemplo. Eu almoço todo dia, 12h30. Então esse é o horário do seu almoço. Mas se eu almoçar 1h da tarde, não tem problema. O fato não são os horários. O que muda nossos resultados não são os horários, gente. São isso aqui, ó. O controle calórico, beleza? O controle de macronutrientes. Então não importa qual é o seu horário. Se você gosta de horário para as coisas, vai lá no seu plano alimentar e coloca com caneta e se determine em fazer sempre naquilo. Mas saiba que o dia que você fizer um treino de manhã ou um treino à tarde, o seu pré-treino vai ser antes e depois o seu pré-treino vai ser antes do treino. Não importa se ele é de manhã ou se ele é à tarde. Então, por isso que a gente não se restringiu a colocar horário, porque a gente sabe como a vida de vocês é corrida, não é mesmo? Então, a gente deixa aqui só a refeição. Isso fica muito mais prático, fica muito mais fácil de você lembrar qual refeição que falta você fazer no dia. Beleza? E aqui desse lado, nós temos as sugestões de alimentos. Então, vamos lá.
nós temos aqui o de jejum: 40 gramas de carbo, 20 gramas de proteína e 5 de lipídio, que são as gorduras, né? Sugestões de alimento: pão integral, ovo ou queijo ou frango, azeite e um café. Se eu tenho aqui 40 gramas de carbo, eu vou comer 40 gramas de pão integral? Não, não são 40 gramas de pão integral. Por quê? 40 gramas de carbo é diferente. O pão integral ele é uma fonte de carboidrato, mas a quantidade em gramas do pão integral é diferente da quantidade do macro. Então, para que você atinja 40 gramas de macronutriente, quanto de pão integral você tem que consumir? Boa pergunta, né? Vamos à nossa lista de substituição. A gente tem o pão integral aqui, por exemplo, como sugestão. Mas, por exemplo, eu não tenho pão integral hoje. Então, eu vou procurar aqui o que eu posso consumir que eu tenho em casa, tá ok? Então, esse é o legal dessa estratégia. Aqui, ó, pão integral. Vamos supor que você quer comer o pão integral, então, inicialmente. Então, uma fatia de pão integral tem 20 gramas de carboidrato, correto? Aqui, ó, a tabela ela foi calculada para 20 gramas. Então, uma fatia de pão integral tem 20 gramas de carboidrato. Então, quantas fatias você tem que comer? 2 fatias. Então, vai lá no seu aplicativo e lança café da manhã, 2 fatias de pão integral e pronto. Já fica lá para você lembrar. Você não vai ter que ficar fazendo esse cálculo toda vez. Uma vez que você lançou isso aqui, seu aplicativo ele já grava para você. Olha que máximo, né? Muito simples. Vamos lá, então. A gente tem aqui, ó, 20 gramas de proteína agora. Eu tenho aqui a sugestão de ovo, queijo ou frango. A gente vai na nossa tabelinha de substituição e vai procurar pela proteína. A proteína está calculada em base de 10 gramas, tá bom? Se você vai comer o ovo, para 10 gramas de proteína, eu preciso consumir 2 unidades de ovos, né? Então, para 20 gramas, eu preciso consumir quantas? 4 unidades de ovos. Vai lá e lança no seu aplicativo isso que já vai ficar pronto. Então, você lançando lá 4 unidades de ovos, você já tem o seu carboidrato que você já lançou, você já tem a quantidade de proteína e agora a gente vai definir a de lipídio. A lipídio também está em base de 10. Então, vamos lá, eu tenho 5 gramas de lipídios, mas aqui está em base de 10. O que eu vou fazer se eu preciso de 5? Vou dividir essa quantidade aqui por 2. Uma vez que eu divido a quantidade do alimento por 2, eu tenho a quantidade de lipídio, porque o lipídio é base de 10. Então, para 10 gramas de lipídio, eu preciso de, por exemplo, 21 gramas de castanha de caju. Mas eu preciso de 5 gramas de lipídio, certo? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, então eu vou ter que dividir esse valor por 2. Então, aqui eu também tenho que dividir por 2. Dá aproximadamente 10, 11 gramas, tá bom? Aí você vai lá e lança no seu aplicativo. Uma vez que você lançou isso, tá pronto. Você já tem o seu café da manhã lançado. Depois disso, é só repetir. Mas vamos supor que um dia aconteceu qualquer coisa aí e Pedro, nossa, acabou meu pão integral. Ferrou meu plano alimentar? Claro que não. A lista de substituição está aqui para isso. Então vamos lá. 40 gramas de carboidrato. Eu tenho, por exemplo, banana em casa, né? Quando eu fiz a minha compra, eu comprei banana. Então, para 20 gramas de carboidrato, eu tenho que consumir 76 gramas de banana. Eu preciso bater 40 gramas, então eu vou dobrar isso aqui, ó. Então eu vou para quanto aqui? 152 aproximadamente, 153 gramas de banana. Pronto, você trocou rapidamente o pão integral por uma banana. Agora imagina só que chato se a gente tem aqui pão integral e aí você não sabe, acabou o seu pão integral antes do fim da semana, não deu tempo de você fazer compra. E aí, o que você vai fazer? O legal é isso, essa estratégia de substituição permite que você se flexibilize nesse sentido. Lembrando, é sempre importante dar mais prioridade aos alimentos mais saudáveis, mais naturais possíveis, tá bom? Então, esse é o legal desse plano alimentar. Ele permite com que você monte suas estratégias de alimentação. E olha só, que mais legal ainda. Lá na frente, quando você já estiver acostumado com isso e não precisar mais ficar olhando ou pesando ou até mesmo utilizando o aplicativo,
você vai ter essa tabela aqui, ó, essa tabela tem todos os alimentos do mundo. É uma tabela enorme, olha que máximo. E aqui tem, ó, para cada 100 gramas, as informações nutricionais de todos os alimentos. Olha só, olha os carboidratos aqui, ó. A proteína, a gordura. Então, isso é o máximo. Por quê? Porque depois, lá na frente, você pode substituir por qualquer tipo de alimento. Aqui, ó, biscoito doce wafer recheado de chocolate. Você tem todas as informações nutricionais dele. E aí você vai conseguir incluí-lo no seu plano alimentar na forma que você quiser. Então é só saber aqui. Pô, 100 gramas, eu tenho quanto de proteína? 5,6. Né? Eu tenho quanto de carboidrato? 67. Mas espera aí, eu preciso bater 40 de carboidrato no café da manhã, né? Quanto que eu vou consumir disso aqui? Provavelmente aí você vai consumir 50, 60 gramas desse biscoito. E aí você vai estar atingindo aí o seu carboidrato, tá ok? Então isso permite uma substituição generalizada. E é isso que o programa define para vocês. A gente não quer que vocês fiquem engessados, gente. A alimentação com um único tipo de alimento. Por quê? Dieta ela tem prazo. O que acontece com pessoas que fazem dieta? Engordam e emagrecem, engordam e emagrecem. Tem resultado, perde resultado. Tem resultado, perde resultado. Não consegue ter consistência. Uma pessoa que começa a entender como o seu corpo funciona e como funciona os alimentos e a sua substituição, consegue manter isso por um prazo muito maior. Então é aquilo, se você se dispôs a fazer o Defina nos 30, eu falei para vocês que é um programa diferenciado e que ele está à frente de qualquer outro. Então se você veio esperando mais do mesmo, esqueça, nós não fazemos mais do mesmo. Nós somos um programa que inovamos, estamos sempre pensando lá na frente para o seu bem-estar. Eu sei que pode ser difícil no começo, mas isso é o que vai dar liberdade e consistência em sua vida, tá? Qualquer coisa, estou à disposição, é só me perguntar que eu ficarei feliz em ajudá-lo. Obrigado!